Então, Romulo, influenciadores, cara, como que a gente lida e o que a gente sugere para os nossos clientes em relação a influenciadores, assim? Perfeito, perfeito. É uma das estratégias que a gente utiliza aqui, né? Hoje em dia, acho que de 2013, 14 pra cá, essa questão do influenciador, principalmente por causa do YouTube, né? Quando o YouTube estourou aí, e aí começou a ter aquela relevância, o pessoal tendo mais inscritos, 100 mil, né? E aí, quando começa a puxar ali esses números para cima, vem a galera atrás e também construindo seus canais. E aí, o Instagram, outras redes sociais começaram aí a surgir novos influenciadores. E como a gente trabalha aqui com marketing, quando existe tráfego, existe uma audiência em algum lugar, a gente já vê a oportunidade para utilizar, né? E o influenciador, dependendo da situação, pode ser uma ótima fonte, enfim, de audiência para que a gente possa vender o produto do nosso cliente, né? Tá, mas e se a gente for sugerir lá para um cliente, ele vai... Geralmente se tem essa dúvida, né? O cara vem, não, vamos trabalhar com influenciadores, beleza. E aí ele sempre pergunta, a gente vai começar então com um influenciador pequeno ali para testar, ou a gente já bota num influenciador grande mesmo, que tem aí bastante seguidores? Como é que a gente pensa nisso? Isso é bem... A gente precisa entender isso, né? Porque influenciador grande, influenciador pequeno, a gente precisa entender que os números de inscritos, por exemplo, não necessariamente quer dizer que ele é um influenciador relevante, enfim, porque às vezes você tem 1 milhão de inscritos, mas o teu engajamento, o teu envolvimento ali é pouquíssimo, não tem like ou até mesmo não tem visualização. Então, isso a gente precisa sempre entender. Esse influenciador vai fazer sentido, né? A audiência dele faz sentido com o produto do nosso cliente e vai existir um resultado, né? Porque muitas vezes ele vai cobrar referente ao número de audiência que ele tem e não necessariamente ao número de engajamento. E é isso que a gente precisa buscar, pedir para ele lá, vamos supor, se ele é um canal no YouTube, me manda aí no teu Analytics aí qual que é o teu envolvimento, o teu minuto assistido, e aí a gente vai ter uma relevância um pouco maior a nossa oferta. E uma coisa também que a gente tem que sempre avaliar ali, né, que a maioria desses influenciadores, pelo menos aí os que já conhecem mais do mercado, né, não os muito pequenos, mas digamos assim, pelo menos os médios, eles geralmente vão ter algo parecido com o que a gente vê nos blogs, etc., que é o Media Kit. Né, que é tipo assim, não, esse aqui é os meus seguidores, esse aqui é as minhas visualizações, esse aqui é meu engajamento. E isso é muito importante da gente prestar atenção, né? Essa questão do engajamento, que tu consegue dar uma analisada por fora, mas solicitar esses números e, se possível, né, que é muito bom e alguns influenciadores que fazem esses trabalhos já, às vezes tem, é a questão de, tipo, como que foi o resultado com outros. Exatamente. Né? Muitos deles, às vezes, não tem, né, porque não acompanham, não se importam tanto, e o que é um problema na minha visão, mas ok. Mas é bom a gente trazer isso e perguntar sempre para esse influenciador se faz sentido e se ele tem isso, né? Até pra gente ser mais assertivo. E também tem aquela questão, assim, a gente tem que entender o que é influenciador, né? Às vezes tem ali o artista, que de certa forma ele tem uma influência, porém ele não é uma autoridade. Vamos dizer aí, sei lá, Will Smith ou alguém aqui do Brasil. Tem um exemplo bom pra isso, que ontem eu tava numa reunião com um cliente, e aí acho que foi um dos nossos franqueados que ele perguntou assim, né? A prova social, seria uma prova social se eu pegasse, por exemplo, um Neymar e botasse lá pra falar do meu produto? Aí eu comentei, ele pode ter o formato de prova social, mas por ser o Neymar, eu acho que se encaixa mais em transferência de autoridade, né? Porque, o Neymar é foda e legal, mas agora uma prova social é diferente, né? E aqui entra a mesma coisa, porque um artista versus um influenciador são coisas que tu pode confundir, porque, influenciador tu pensa, o cara que tem bastante seguidor, engajamento e tal, que nem uma Bruna Marquezine, por exemplo, que tem bastante seguidor, mas não necessariamente ela é uma influenciadora, né? Porque os seguidores não necessariamente vão seguir o que ela fala, ou seguem ela porque ela tem uma opinião muito forte. Exatamente, é porque ela tem um número de pessoas que acompanham ela, basicamente. Sim. Então, como ela tem, né, um grande número de pessoas, o Neymar, enfim, artistas de Hollywood, enfim, qualquer pessoa que tem mais de 1 milhão de pessoas no seu Instagram, enfim, elas têm uma parcela de população que é potencial comprador de vários produtos. Porém, ela não é específica de um assunto, né? Por exemplo, a gente aqui tem um canal no YouTube que o nosso foco é falar de marketing digital. E a gente hoje tem 10 mil inscritos, mais ou menos, 12 mil, 11 mil. Mas, parece pouco, né? Mas para o nosso nicho, a gente é uma autoridade. Porque mesmo sendo um número um pouco pequeno em relação a grandes influenciadores do Brasil, a gente fala sobre um assunto. E nesse assunto a gente é autoridade. Então, se alguém quiser, sei lá, anunciar
para esse público, a V4 tem esse público, essas 10 mil pessoas querem saber sobre marketing digital. Então é muito mais assertivo. Então, às vezes, até às vezes sai mais barato, né? Se tu contratar um Neymar para fazer uma campanha, ou tu vai contratar diversos pequenos influenciadores que às vezes nem vão cobrar de você, isso é comum, assim, tu pega influenciadores, por exemplo, que tem, sei lá, um canal com 10 mil inscritos, como a V4. E aí, não necessariamente a gente vai cobrar, a gente às vezes vai fazer só por um collab, permuta, né? uma permuta ou até mesmo uma comissão de venda por produto, isso sai mais barato. Isso é bem parecido com o quesito da cauda longa, né? O pessoal que entende um pouco de SEO e coisas do tipo, o que vai acontecer? Tu pode fazer uma campanha ou tu pode começar a criar artigos para aquela palavra-chave que tu quer muito ranquear. No caso da V4, por exemplo, é muito difícil ranquear na palavra marketing digital. É uma palavra muito abrangente, muita gente vai buscar. Porém, é mais fácil a gente se ranquear em palavras de cauda longa, né? Tipo, como vender serviços de marketing digital. Peraí, isso já é uma que é mais fácil de se ranquear. E aqui entra a mesma coisa. Porque nos influenciadores é muito difícil tu entrar, se tu quisesse um Caio Castro da vida, um Neymar, é muito difícil tu chegar nele e ele não necessariamente é um influenciador como a gente já discutiu. Mas vale mais a pena, muitas vezes, tu buscar alguém que tenha um bom engajamento, mas que não seja uma coisa muito grande, porque daí tu consegue fazer por permuta, tu consegue fazer por valores menores, então ele entra nisso. Então talvez valha mais a pena, na maioria dos casos, tu pegar vários pequenos influenciadores que tenham aquele nicho que tu quer atacar, do que tu pegar um muito grande que talvez nem tenha aquele engajamento tão relevante assim. Exatamente. Né? E aí demanda um pouco mais de pesquisa, porque é muito fácil tu pensar, bom, quem que é bem relevante no Brasil? Neymar. Aí é fácil, né? Daí tu vai direto no cara que todo mundo sabe que é realmente relevante pro Brasil. Agora, se a gente quer pequenos influenciadores, a gente vai ter que entender uma lista de influenciadores, pesquisar a audiência dele, entender, ver os vídeos dele, ver, sei lá, o que ele produz. Exatamente. Pedir o Media Kit de cada um, pedir os números, minuto assistido e tudo mais, para aí sim tomar uma decisão, né, depois de um planejamento, de fazer às vezes uma permuta ou às vezes pagar um valor baixo, porque se você pulveriza isso, tu tem mais chance de acertar, com certeza. Porém, como as pessoas às vezes são menos relevantes ali, de certa forma, a gente fica ali também naquele perigo, né? Então precisa ter bastante pesquisa, não dá para ser de qualquer jeito. E como é que a gente consegue medir esses resultados, assim, a parte mais técnica disso? Isso é uma parte muito importante, né? Porque as pessoas vão lá e beleza, contrato o fulaninho, o ciclano e fechou, né? É só o cara fazer post pra caramba lá, fazer os stories no Instagram e tal e fechou. Isso é o que ele vai fazer. Porém, é sempre bom, a gente sempre indica que a gente faça com esses influenciadores algum tipo de tracking, né? Então, tem várias maneiras simples de fazer isso. Um exemplo bem simples, digamos, um ponto de venda que tu vai fazer um influenciador, é tu dar uma oferta específica para aquele influenciador, né? Um cupom de desconto, digamos o Neymar, que a gente tá falando bastante dele, né? Mas digamos que fosse o Neymar, vai ser o Neymar 20, sei lá, uma coisa assim. Ou qualquer outro influenciador menor, o nome dele e uma porcentagem de desconto. Já seria uma maneira de tu mensurar. Né? Outra coisa é tu pode fazer, digamos que tu esteja divulgando uma página específica do teu site para uma promo específica. Tu pode fazer uma parte, uma duplicata dessa landing page, do que for, e colocar só para aquele influenciador. Né? Isso também seria uma maneira. Porém, o jeito mais efetivo, ao meu ver, assim, para tu conseguir fazer o tracking completo de todos os acessos, é que tudo tenha sempre o TM. Né? A gente sempre fala que o TM é uma coisa muito antiga e que funciona muito bem. Então, todos os links que tu passar para esse influenciador, seja quem for, divulgar, tu tem que passar para ele com as UTMs, porque daí tu consegue traquear. Então, é um link que veio de um influenciador tal, da campanha tal, de tal fonte de tráfego. Tu pode fazer tudo isso e mandar pro cara tudo pronto, ele só tem que ter 2 neurônios para escolher o link certo no lugar certo que tu selecionou para ele. Acho que essas são as melhores maneiras da gente conseguir traquear esses dados trabalhando com influenciadores. Sim, até para também passar um feedback para ele de que deu certo ou não. E, enfim. E saber se tu vai manter ou não essa parceria no futuro. Exatamente. Porque daí tu pega lá, digamos, 5 influenciadores nesse aspecto de cauda longa, tu faz tu faz essa divulgação com esses 5 e tu vê que, pô, aqueles 2 lá que eu não botava muita fé, bombaram. Fechou. Então tu foca nesses 2, tira aqueles 3, adiciona outros novos. Aquele papo, a gente precisa sempre mensurar para saber o que a gente vai fazer. Quem não mede não gerencia. Exatamente. E aí, um último ponto para fechar é que a gente precisa utilizar essa parceria da melhor maneira possível, poder utilizar a imagem dessa pessoa, já que esse é o objetivo, de todos os jeitos, né? Seja ali desde a parte do anúncio, na página, utilizando ele para de repente gravar um vídeo, obviamente, né? Precisa se
entender o que é combinado com a pessoa. Com certeza. Porém, não dá pra fazer apenas uma coisa ou outra. Sempre que tu vai fechar uma parceria com o influenciador, pelo menos na minha concepção, tu precisa fechar de ponta a ponta ali, desde da parte com fotos dele, até mesmo com o vídeo dele, na rede social dele, um vídeo que ele pode falar sobre o produto, enfim, dependendo da situação. E a gente consegue ter um pacote e utilizar isso em landing page, né, nos nossos ads e por aí vai. Se tu contratou ali essa audiência, né, tu contratou esse serviço, tu fez essa parceria com esse influenciador, é muito importante que tu abuse, vamos dizer assim, dessa influência dele. Então, como tu disse, né, por exemplo, o exemplo de uma página, é muito importante que a gente tenha lá talvez um vídeo dele, falando de algo, falando do teu serviço, produto que for. Então isso faz muito sentido, isso é uma questão que o pessoal vezes, acaba esquecendo de fazer. Exatamente, porque às vezes o cara contrata um influenciador, o influenciador só posta uma selfie ali, marca os caras, e aí, cara, isso não necessariamente é aquela coisa. A gente bota todos os ovos numa cesta só, a gente não vai conseguir tirar resultado disso tão efetivo. A gente precisa diversificar. E tu lembrou de uma coisa muito importante agora, que eu não tinha pensado antes, é que sempre que a gente vai fazer um trabalho com influenciador, não dá pra ser aquele trabalho tipo, e também temos o nosso patrocinador, a V4 Company. Não, tipo, isso não fica legal. É mais interessante, por exemplo, um trabalho de influenciador menor, né, que tu citou lá no começo da gente poder enviar um produto, enviar alguma coisa, sei lá, fazer alguma coisa de surpresa pra esse influenciador que gere realmente uma coisa orgânica, né? E no caso dos menores é mais fácil, porque se tu enviar pra um cara grande, deve ter um monte de gente fazendo isso, então o cara meio que ignora, né? Só recebe e deu. Mas no caso dos menores, tu tentar gerar essa ação espontânea é melhor do que tu, beleza, vamos combinar, e daí tu vai fazer um post assim, daí tu vai falar isso aqui. Porque daí o público que acompanha o cara, ele digamos assim, ele conhece o jeito daquela pessoa. E ele quer ver aquilo sendo real. Exatamente, da mesma maneira que ele sempre viu. Ele não quer, olha só, agora tem alguém me patrocinando e compra isso aqui porque sim. Não faz sentido. Tem que entrar dentro ali do roteiro do cara, enfim, ou do próprio. Por isso que nesse estudo a gente tem que entender. Tu tem lá um e-commerce de eletrônicos, por exemplo, uma Kabum da vida, tu não vai enviar isso aí pra um cara tipo o Whindersson Nunes. Não faz tanto sentido tu enviar essas coisas pra ele. Daqui a pouco tu pega um maninho que faz vídeos de jogos ali, manda um mouse pra ele, que tu viu num vídeo que ele tá com problema no mouse dele, sei lá. Situações assim é muito mais legal do que tu simplesmente combinar com a pessoa. Exatamente. Mas agora, pra gente fechar isso, eu gostaria de saber o que o pessoal que tá aí assistindo esse vídeo acha. Exatamente, pessoal. Comenta aqui embaixo a experiência de vocês, se vocês já trabalharam com influenciadores. Vamos ter essa discussão agora.